Eu não sou o melhor cara para falar sobre inteligência emocional. Não tenho a menor noção de como que é isso. Não, mentira, tenho sim. Mas tem gente muito melhor do que eu aqui. E por ser melhor, né, merece estar aqui no meu lugar. E se o palco, se esse palco aqui, ó, é um palco com um Paulo só, com dois vai ser uma paulada. Paulo Negrão! Então, palmas! Por aí, tio. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde! Caramba, quanta gente bonita, hein? Obrigado. É só pra baixo, né? Isso. Pessoal, prazer estar com vocês aqui. Eu estava na primeira edição. Agora eu tô tendo o prazer de estar com vocês aqui novamente na segunda edição. Hoje sendo presenteado com a presença da minha filha, a presença da família do João. O João também dividindo o palco comigo. Pessoal, que alegria imensa de estar aqui. Antes de começar, eu quero agradecer também a oportunidade que foi gerada pelo meu amigo Edmilson. No encontro no Master Coach, eu falei um pouco para ele sobre a minha vida, sobre os meus sonhos. E ele falou, eu vou te dar uma oportunidade. E na minha frente, ele fez o contato e já me veio com a boa notícia. E se não fosse o convite dele, eu não estaria aqui com vocês. Eu quero agradecer muito, honro a sua vida, por me proporcionar esse momento maravilhoso aqui. Não só a mim, mas ao João também, porque o João já veio também junto comigo. E eu fico muito feliz. Fico feliz também pela vida do Paulo Carvalho, que eu entrei de... Como é que eu posso falar? Entrei de gaiato na mentoria dele, mas aprendi um monte de coisas. Vocês não têm noção, quer dizer, algumas pessoas têm noção já. Bom, mas uma cobre aspas, e aí você dá continuidade na sua linha de raciocínio. Da mesma forma que eu tive a oportunidade desse grande homem, eu falar para ele, quer estar conosco? E o que ele falou foi fato. Na hora eu peguei meu celular, já fiz o contato, já tive a resposta positiva. Eu estendo para todos vocês que caso tenham um sonho, uma vontade, e se eu, Edmilson Silva, tiver condição de poder ajudá-los, me procurem, conta comigo, porque não é só o Paulo, não é só a Raquel, não é só a Simone, não é só ninguém. Somos todos nós. Podemos fazer um pouco melhor. Corrente só é corrente porque os elos se unem. Vamos ser elos do bem. Ir adiante, e aqui vocês estão vendo o resultado. Agradeço muito pelas suas palavras e que Deus abençoe cada vez mais a sua jornada e o palco é todo seu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu não posso também deixar de honrar a vida do Paulo Carvalho, que proporcionou essa possibilidade. E também, como eu estava falando, eu entrei na mentoria dele e vocês não têm noção, alguns têm noção, do que dá para se fazer com IA. Gente, é música. Tinha um amigo aí, candidato a vereador, agora vai estar nas eleições amanhã, estava precisando de música. Ele falou assim, ninguém consegue gravar o meu número. O Paulo Carvalho ensinou como criar uma música com inteligência artificial. Fui lá, gerei a música para ele, toma, coloca para rodar e todo mundo vai decorar seu número. Livros, tanta coisa que dá para fazer, imagens. E aqui vocês estão diante de grandes pessoas que podem ajudar vocês na peculiaridade do serviço de vocês. Eu não vejo um lugar onde a inteligência artificial não consegue entrar. E também, baseado nisso, eu entro no nosso assunto, que eu não vejo lugar onde a inteligência emocional não entra. Porque hoje você compra um curso sobre investimento financeiro. As primeiras aulas vão ser sobre mentalidade. Você compra qualquer curso para investir em leilão, comprar carro no leilão, as primeiras aulas são de inteligência emocional. Porque a maioria das pessoas se perde no gerenciamento da sua banca, no gerenciamento do seu negócio, por não ter inteligência emocional. Ele está lá em opções binárias, lá no mercado financeiro, aí ele fez um investimento lá, a ação que ele achava que ia subir, ela caiu. E aí ele vai lá e faz o martingale, aposta o dobro e tal, e perdeu. E aí ele fica desesperado e quer recuperar aquilo lá, sem gerenciar o emocional dele, ele vai só perdendo e se enfiando num buraco. E aí, água abaixo. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre como criar resultados extraordinários, porque é uma das maiores perguntas que eu recebo todos os dias, não só na internet, mas também por muitos clientes. As pessoas chegam, a primeira pergunta que eles fazem, como é que eu faço para ter os resultados? Como é que eu alcanço os resultados?
E eu quero falar com vocês sobre uma força que é capaz de criar os seus maiores sonhos. E é sobre essa força que nós vamos tratar hoje. Mas antes, para a gente chegar nessa força, eu preciso fazer um alinhamento com vocês. E o que eu vou falar aqui já foi falado pelo João, já foi falado por alguns de vocês aqui. E tudo se complementa o que já foi tratado. Eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Antes eu preciso me apresentar. Eu me chamo Paulo Negrão, sou Master Coach pela Febracis, sou analista comportamental pela Evo Coach, pós-graduando em neurociências, sou palestrante, escritor e atualmente trabalho como militar no Batalhão Ambiental. Aqui a minha família, a minha esposa não pôde vir, ela teve que trabalhar, a minha filha que está ali, a Aline, e o Guilherme ficou em casa também, senão ele ia tocar fogo em tudo aqui. Quem quiser me seguir nas redes sociais, @EuPauloNegrão. Então vamos lá, pessoal. O João já comentou um pouco sobre isso. Se você não sabe para onde você vai, você não vai para lugar nenhum. Toda vez que você vai escolher o seu destino numa viagem, você precisa escolher o destino. Você vai colocar a origem e o destino. São duas coisas que vocês precisam ter clareza. A sua origem, de onde você está saindo, as ferramentas que você tem e para onde você vai. E de 80 a 90% das pessoas hoje do nosso país, foi feito um levantamento, e de 80 a 90% das pessoas no nosso país, repito, no nosso país, não tem clareza de quem elas serão daqui 5 anos, daqui 2 anos, daqui 3 anos. E eu pergunto para vocês têm clareza de quem serão vocês daqui 2, 3, 4, 5 anos, que é um futuro próximo? Que roupa vocês estarão usando? Qual carro vocês estarão dirigindo? Onde vocês estarão morando? Vocês têm clareza exata sobre isso? Aos que têm clareza, parabéns, vocês fazem parte da exceção. Porque de 80 a 90% das pessoas não têm essa clareza. E aos que já têm essa clareza, eu pergunto, vocês sabem qual é a forma mais rápida de chegar nesse objetivo? Para realizar esse sonho, esse objetivo, essa meta? Qual o caminho mais rápido para chegar lá? O caminho mais assertivo? É importante você saber para onde você está indo. E por que você precisa saber disso? Você vai entender isso aí através da física quântica, da neurociência, de um processo de coach. Você vai perceber que, eu coloquei em destaque, tá? Quem quiser tirar foto, a realidade ela só existe quando é observada. Em outras palavras, você só pode ter aquilo que você deseja. Então, se você não tem clareza do que você deseja, você não sabe para onde você vai, você não tem claro para onde você está indo, qual o seu objetivo, você não vai alcançar. Infelizmente, não profetizando, não falando mal, mas é a realidade, é isso que vai acontecer. Você não vai conseguir alcançar, você não vai realizar. Então, enquanto você não escolhe, quando você não desejar um resultado, ele não existe para a sua vida. E não adianta você se lamentar pelos resultados que você tem, culpar os outros, culpar Deus, se vitimizar, se você não tem claro para onde você está indo. Você só continua colhendo os frutos do que você não está plantando. Enquanto você não escolhe, a realidade ela permanece em superposição quântica, em onda. Infinitas possibilidades. Eu vou tentar correr, que o que eu preparei para vocês é um resumo de um resumo. Isso está dentro de 2 aulas de mentoria. E eu estou tentando trazer aqui para vocês de uma forma bem rápida, bem breve, sobre física quântica, tá, pessoal? Então, vocês vão ver em alguns filmes da Marvel. Em alguns filmes da Marvel, vocês vão ver, por exemplo, o Doutor Estranho. Os personagens indo lá, perguntando para ele em quantos mundos isso pode acontecer? Em quantas são as possibilidades disso acontecer de verdade? E vocês vão ver também no filme do Homem-Formiga, Quantumania, é física quântica pura. Vocês vão ver ele se esbarrando em várias versões dele. Eu trouxe um pedaço desse filme para vocês assistirem. Pode colocar aí, Edmilson, por favor. Ele vai esbarrar em várias possibilidades dele, ou seja, se você não tem claro para onde você está indo, o que você vai fazer, você vai acabar esbarrando em muitas possibilidades suas, mas não vai conseguir realizar nada. Mas o que é isso? Aqui ele duplicou o Homem-Formiga. Eu avisei Scott entrar. É uma possibilidade dele. Você nunca falou isso. Eu tô aqui olhando pra mim. Não tá olhando pra mim. Eu tô olhando pra mim. Você acabou de aparecer um motoque porque eu tô olhando pra mim. Tá olhando pra possibilidade de um outro você. A tempestade de probabilidades. Mas o quê? O que significa isso? Não sabe o que é isso? Você não me escutou? É que você me colocou aqui. Ah, então eu sou verdadeiro, né? Não disse isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora vão surgir várias possibilidades dele. O que é isso? Onde é que eu vim parar? É a tempestade de probabilidades. Todas as
Agora a Vespa vai descer e também ela vai esbarrar em outras possibilidades dela. Todas as escolhas que ela poderia ter feito. Fora do caminho. Mamãe, o que tá fazendo aqui? O que é isso? Não olhe pra ela, são possibilidades. Não são você. Scott, aonde você está? E aqui ele está preso num monte de possibilidades dele. E a filha dele vai falar com ele. Pai? Não desista. É só você voltar mais uma vez. Agora ele colocou o resultado que ele quer na mente dele, o objetivo dele. Vamos subir, vamos! E as coisas começam a trabalhar a favor dele, ó, porque agora ele tem um objetivo, ele sabe que ele precisa salvar a filha dele, ó. Então todas as possibilidades começam a cooperar para que o objetivo aconteça. Vamos, a gente tá fazendo isso porque é assim. Vamos, pessoal, vamos! O que tá fazendo? Como consegue fazer isso? Eu te digo como. Vamos! A gente quer a mesma coisa. Vamos todos juntos! Entenderam? A gente quer a mesma coisa, ou seja, ele tem claro na mente dele qual objetivo ele quer alcançar, para onde ele está indo. E é isso que a gente precisa ter, essa clareza de para onde a gente está indo, qual objetivo a gente quer. A meta é o seu destino. Por isso é importante você definir uma meta, definir o seu destino, o sonho, para onde você deseja ir. Você precisa ter claro na sua mente, clareza. É desenho, é uma imagem, é um print daquele momento. Você precisa olhar, imaginar, sentir a sensação daquele momento, viver aquele momento na sua mente. Sentir a temperatura que vai estar naquele lugar, qual momento do dia, se é de manhã, se é de tarde, você precisa sentir aquele momento na sua vida. Nós emitimos quanticamente eletricidade e magnetismo. Ou seja, tudo que eu comunico, eu atraio para mim. E a Bíblia fala isso como a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, se você semeia e se você comunica dúvida, incerteza, preocupação, desespero, angústia, insatisfação, não merecimento, é o que você vai atrair para você. Muitas vezes você tem um objetivo claro na sua mente, você até sabe para onde você quer ir, o que você vai ter lá daqui 2, 3, 4, 5 anos, mas o que acontece é que o seu sentimento, que é a chave da fechadura, ele está emitindo isso daqui, ó. Ele está se comunicando de forma preocupada, desesperada, angustiada, e aí não acontece. E aí as pessoas se questionam, mas por que eu estou pensando, eu estou fazendo, eu estou colocando em prática as ferramentas, mas eu não tenho resultados? Porque ele está em conflito. A mente pensa, mas o coração está sentindo outro sentimento. E para os amigos que são Master Coaches aqui, sabem que o sentimento é a chave para você acessar, para você passar essa porta, para você conseguir atingir esse objetivo. Então você precisa alinhar a mente e o coração. A história de Jó. Eu vou comentar bem rapidamente. Todos aqui já conhecem a história de Jó. Sabem que ele passou por um momento bem conflitoso na vida dele. Mas e se eu te falasse que ele atraiu aquilo para a vida dele? A Bíblia fala que ele oferecia sacrifícios a Deus, ele ia lá e oferecia os sacrifícios, mas se a gente for ler a história a fundo, os sacrifícios que ele oferecia era como forma de medo, preocupação. Eu vou fazer isso porque eu tenho medo de que Deus me castigue, castigue meus filhos, tire o que eu tenho, tire os meus bens. E ele oferecia o sacrifício, mas o coração dele estava com outro sentimento de preocupação, de angústia. E o que ele atraiu para ele? Aquilo que ele semeou. Foi aquilo exatamente o que ele temia que aconteceu na vida dele. É a mesma coisa que acontece naquele filme do Moby Dick. A história original que inspirou esse filme fala sobre um navio Essex, que os marinheiros saíram lá e eles temiam passar por uma região onde eles diziam que tinham canibais. Não vamos passar por lá porque tem canibais, eles devoram as pessoas, devoram os homens e tal. Vamos dar a volta, vamos fazer outro caminho. E nisso que eles foram fazer o caminho mais longo, eles acabaram ficando sem suprimento, sem comida, sem nada. E eles acabaram se tornando os canibais que eles temiam. Vocês vão ver no filme que eles começaram a praticar o canibalismo entre eles, tirando sorte entre eles muitas vezes, para ver quem sobreviveria. E eles se tornaram os seus maiores medos. E a gente vai entender através da física quântica, através da fé, que o medo, ele funciona como a fé. Ele traz à existência aquilo que não existe para te prejudicar. E talvez a pergunta que você faça nesse momento é: como é que eu vou resolver isso? Qual é aquela força que você falou para mim que é capaz de criar os meus maiores sonhos, que você falou no começo dessa palestra? Que força é essa?
Como é que eu crio? Como é que eu faço? Como é que eu trago à existência os meus sonhos, os meus objetivos? Opa. E essa força se chama fé. A fé é viver aquilo que você deseja como se já tivesse, como se já existisse. A Bíblia fala que é a certeza de coisas que você ainda não viu, e elas vão se tornar reais. A Bíblia fala que a fé é a certeza de que as coisas que não existem virão a se tornar reais. E a Bíblia fala em Hebreus 11, que é considerado o capítulo da fé na Bíblia. Fala várias histórias de coisas que se tornaram reais a partir da fé. Fé é o poder do observador, isso aqui eu estou trazendo a física quântica, tá? Fé é o poder do observador colapsando a onda e determinando o que é real. Segundo o experimento da fenda dupla, todos aqui já ouviram sobre o experimento da fenda dupla? Legal. Então, o experimento da fenda dupla, ele fala que a realidade ela está sob o poder do observador. Ou seja, você tem o poder criativo do Criador. Você pode trazer à existência aquilo que você precisa através da fé. Jesus foi o padrão de homem que desceu à terra e Deus falou assim, olha, é esse homem que vocês têm que imitar, é esse homem que vocês têm que seguir. Beleza? Ele é o padrão. Então ele veio aqui e ele pegou todas as leis da química, da física, todas essas leis newtonianas que existem, colocou no bolso. E ele falou, ó, isso aí é para vocês estudarem na escola, beleza? Para vocês viverem a vida de vocês, ó, vocês pegam, guardam aqui no bolso e vive e faz acontecer. Coloca os seus sonhos para se tornarem reais. O que ele fez? Ele desafiou a lei da química, da física, acabou o vinho no casamento. Ele foi lá, transformou água em vinho. Aí chegou lá, tinha um monte de gente morta lá. Tinha a menina que estava morta, ele chegou lá, Tabita, levanta. O amigo dele, o melhor amigo dele morreu. Ele falou, ó, Lázaro, vem para fora. Quais foram as leis que ele desafiou aí? E aí teve um momento lá que ele falou assim para os discípulos, ó, vamos lá para o outro lado do rio, eu vou encontrar vocês lá do outro lado. O que ele fez? Pegou mais uma vez as leis da química, da física, guardou aqui no bolso e foi encontrar eles fazendo o quê? Andando em cima das águas. E o que a gente tem feito hoje? Os nossos resultados, os nossos objetivos a gente não tem conseguido criar. E é isso que eu quero que vocês entendam, que através da ciência já foi explicada a fé, o poder que a fé tem. E não precisa você ter uma fé do tamanho de de um carro. Uma fé que não cabe no seu peito. A Bíblia fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar para um monte, olha, te levanta daqui e te joga lá no mar. E isso vai acontecer. A Bíblia fala a história de Pedro, que foi para alguns homens de pequena fé. Mas Pedro, ele conseguiu andar em cima das águas. Mesmo com a sua pequena fé, ele conseguiu andar em cima das águas. Na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. E além disso, conta a história que as pessoas colocavam os enfermos na frente das casas, nos eirados das casas, para que quando Pedro passasse, a sombra dele curasse aquelas pessoas. E o que nós temos feito hoje? E para muitos de vocês, eu trouxe algo para fomentar essa fé. E se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada para vocês será impossível. Eu quero pedir para minha filha entregar para cada um de vocês. Eu trouxe um presente para que vocês tenham claro na mente de vocês o tamanho da fé que vocês precisam ter para alcançar coisas sobrenaturais e alcançar os resultados que vocês têm sonhado, os objetivos que vocês têm. Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, nada será impossível para vocês. Não existe problema financeiro, não existe problema na sua empresa, não existe um diagnóstico médico que pode te parar. A Bíblia está repleta de histórias. Tem a história de um rei lá que Deus falou assim, ó, profeta, vai lá e fala com aquele rei. Fala que ele vai morrer. Aí chegou lá o profeta e falou pro rei, olha, Deus mandou te falar que você vai morrer. Aí o rei foi lá, se arrependeu, chorou, colocou a cabeça na parede assim, começou a chorar, se arrependeu. Aí conta a história que o profeta não tinha nem saído do palácio. Deus falou assim, olha, eu ouvi a oração dele, volta lá. Ou seja, ele tinha recebido um diagnóstico terminal. Ele foi lá, orou, colocou a cabeça na parede e Deus falou assim, ó, volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele. E o profeta voltou lá e falou assim, olha, Deus te ouviu, você não vai mais morrer, ele vai te dar mais 15 anos e como prova disso, ele vai fazer a sombra do sol retroceder. Para te provar que eu estou falando contigo. E foi isso que aconteceu. Então não existe para vocês impossível se vocês tiverem a fé do tamanho desse grão de mostarda. É um presente
Eu trouxe especial para cada um de vocês, para fomentar essa fé dentro de vocês. E não existe problema financeiro, não existe problema de saúde, não existe nada que seja impossível para vocês. Não existe nada que seja impossível para vocês. É só colocar a fé em prática. E o que eu falei para vocês aqui, a física quântica, é ciência explicando o poder da fé. E aqui eu quero deixar para vocês o meu QR Code. Hoje eu estou dando start a uma mentoria que eu chamo Mentoria Growth. Quem quiser participar, eu tenho o João aqui, olha, case de sucesso, palestrou aqui para vocês, pessoal. Pessoas fantásticas aqui falaram com vocês hoje, tá? Eu quero deixar o meu QR Code aqui, eu estou montando essa mentoria, nós vamos falar sobre física quântica, sobre fé, sobre resultados. Eu quero convidar cada um de vocês para fazer parte, para entrar nesse movimento comigo e ter a vida de vocês transformada através desse movimento. Tá bom, pessoal? Já acabou meu tempo ali, mas eu quero convidar vocês com carinho. Vocês têm muito para viver, têm muito para experimentar. Vocês só precisam se lançar e ter o conhecimento em mãos para alcançar aquilo que está proposto para vocês, que já foi predestinado desde o começo da fundação do mundo, para cada um de vocês, as coisas boas, perfeitas e extraordinárias que estão preparadas para vocês, que vocês só vão conseguir acessar se vocês mudarem a mentalidade, que é o que diz a palavra de Deus. Para vocês experimentarem as coisas boas, perfeitas e agradáveis que Ele preparou para vocês, vocês não podem se amoldar ao padrão do mundo, mas transformar-se pela renovação da mente de vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado. Uau! Fiquem com Deus. Só 2 questionamentos aqui.